O último relato da Fazenda Santana. No pequeno vilarejo de São Tomé, no interior de Minas Gerais, circulava uma lenda antiga e aterrorizante, o chupa-cabra. Era descrito como uma criatura que rondava fazendas à noite, atacando rebanhos e deixando para trás carcaças de animais completamente drenados de sangue. Os mais velhos diziam que a criatura tinha olhos vermelhos e brilhantes, pele escamosa e garras afiadas. Para muitos, era apenas um mito para assustar crianças, mas para o fazendeiro Pedro Santana, a lenda se tornaria assustadoramente real. Pedro herdara a Fazenda Santana de seu pai e, apesar de ser um homem cético, não conseguia explicar o que estava acontecendo com seu gado. Em 2 semanas, 6 cabras foram encontradas mortas, com feridas profundas no pescoço e sem uma gota de sangue no corpo. Ele chegou a pensar que era obra de algum animal selvagem, mas as marcas não batiam com as de nenhum predador conhecido na região. A notícia se espalhou pelo vilarejo, e as pessoas começaram a sugerir que poderia ser o tal do chupa-cabra. A jovem Camila, neta do velho Zé Ramiro, que era conhecido por sua sabedoria em assuntos sobrenaturais, sugeriu que Pedro consultasse seu avô. Zé Ramiro tinha 82 anos, e apesar da idade avançada, seus olhos eram vivos e perspicazes. Ele era conhecido por seu conhecimento sobre histórias antigas e criaturas lendárias. Quando Pedro explicou os acontecimentos, o velho fez uma expressão grave e balançou a cabeça. Essas marcas, seu Pedro, são do chupa-cabra. Vi isso uma vez na minha mocidade, lá para as bandas de Ouro Preto. Uma criatura que ninguém jamais capturou ou provou existir, mas que deixa rastros de terror por onde passa. Pedro, relutante em acreditar, perguntou o que poderia fazer. Feche seu gado antes do anoitecer e não saia para o campo depois da meia-noite. E se ouvir algo estranho, reze. Essa criatura se esconde na escuridão, e sua força não é deste mundo. Numa noite especialmente quente e abafada, Pedro decidiu patrulhar seu campo, pois algo dentro de si o inquietava. O céu estava limpo, mas não havia lua. Armado com uma espingarda e acompanhado de seu cachorro Rex, Pedro caminhou até o estábulo. Sentia um calafrio crescente, mas sua determinação era mais forte que o medo. Enquanto inspecionava a cerca, ouviu um som agudo e perturbador, como o choro de uma criança misturado ao guincho de um porco. Rex começou a rosnar, com os pelos completamente eriçados. Pedro apontou sua lanterna em direção ao som e viu algo que jamais esqueceria, uma figura baixa, de pele cinza esverdeada, com olhos vermelhos brilhantes e garras longas. O pavor paralisou Pedro por um instante, mas ele tentou atirar. Rex avançou para defender seu dono, mas a criatura foi rápida. Em segundos, a lanterna de Pedro foi jogada ao chão, e ele ouviu o último grunhido de Rex antes de ser silenciado para sempre. No dia seguinte, os vizinhos encontraram Pedro em estado de choque. Ele estava sentado no chão, murmurando palavras desconexas sobre olhos vermelhos e dentes afiados. Rex estava morto, e outra cabra fora encontrada drenada de sangue. Camila, que acompanhou o avô até a fazenda, perguntou a Pedro o que havia acontecido, mas ele parecia preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As poucas palavras que conseguiu pronunciar foram: os olhos. Ele olhou para mim. Após aquela noite, Pedro vendeu a fazenda e se mudou para a cidade, onde nunca mais falou sobre o ocorrido. Zé Ramiro, por sua vez, reforçou a crença no vilarejo de que o chupa-cabra era uma ameaça real e que o vilarejo precisava proteger seu rebanho e suas famílias. Até hoje, em São Tomé, as pessoas mais velhas contam aos jovens a história do chupa-cabra da Fazenda Santana. Alguns dizem que a criatura continua rondando os arredores do vilarejo, à espera de um momento de descuido. Os mais supersticiosos carregam amuletos de proteção, enquanto outros trancam seus animais antes do anoitecer e evitam sair de casa após a meia-noite. Para os céticos, a história não passa de uma lenda, mas para aqueles que ouviram o relato direto de Pedro Santana, o terror é real. Afinal, como explicariam os animais mortos, as marcas misteriosas e os olhos vermelhos que espreitam nas sombras? Assim, a lenda do chupa-cabra se perpetua, misturando realidade e mito em uma narrativa que ecoa o medo do desconhecido nas noites escuras de São Tomé. Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio arrepiante.
E lembre-se, o medo é apenas o começo.